qual que é o papel da família nessa questão? Porque como com esse decreto fica a critério da família escolher, por exemplo, qual que é o tipo de educação que o filho dele vai ter, se vai ser junto com pessoas com deficiência ou se vai ser junto com a população de uma maneira geral, se vai ser junto, como que a família deve lidar com essa situação? Instituto Geo Clemente, a gente trabalha desde o teste do pezinho. Então, é um teste que é realizado para identificar qualquer tipo de doenças, inclusive a deficiência intelectual, até o envelhecimento. Então, a gente trabalha todo esse processo e, inclusive, faz o acompanhamento dessas famílias. E a gente sabe que o momento da notícia, né, que é o momento que as famílias descobrem que o filho ou a filha possui uma deficiência, é um momento muito difícil, né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento e a gente ajuda a trabalhar a família conseguir entender e ter essa visão de que o seu filho ou sua filha pode ser tudo o que você quiser que ele seja, desde que você ajude ele a se desenvolver e que você busque trabalhar com ele a questão da autonomia. Eu acho que isso para a pessoa com deficiência é uma coisa que pega bastante, porque as famílias, quando elas têm uma pessoa com deficiência, eu acho que o maior medo é assim, e agora? Como é que o mundo vai aceitar? Como é que meu filho vai viver? E depois que eu morrer, o que vai acontecer com ele, né? Então, eu acho que é um medo e é uma insegurança que é normal, que tem que ser trabalhado. A família não está sozinha. Eu acho que o Estado, as organizações da sociedade civil e inclusive a escola pode sim ajudar essa família nesse processo, né, de inclusão, mas eu acho que o que a família tem que entender é que desde sempre precisa ser trabalhado o desenvolvimento dessa pessoa e a autonomia dessa pessoa, para que inclusive quando essa mãe, esse pai forem embora, essa pessoa consiga ter uma vida plena e ter autonomia, e consiga trabalhar, e consiga casar, se relacionar, ter a própria casa, como uma pessoa qualquer, né? Exatamente, porque essa segregação, porque também é uma maneira de segregar, né? Porque a família, ela acaba tirando a pessoa com deficiência do meio de convívio e trazendo ali para uma bolha, né? Então isso atrapalha também o desenvolvimento dela. Lívia, alguma pergunta? Oi, Jordana, caiu aqui a minha conexão, mas agora a gente reestabeleceu. Então, Luísa, eu queria te perguntar o seguinte: toda lei, né, toda norma, não é só lei, porque a gente tem leis, tem decretos, né, tem diversos diplomas legais. Toda lei, ela tem uma exposição de motivos, ela tem uma justificativa que fundamenta essa lei. O que foi, qual é a visão? Será que tem uma linha da educação, uma linha que entende que essa forma é uma forma mais interessante, mais eficiente de lidar? Eu não sei se vocês do Instituto, você sabe, o que levou então a uma mudança a uma mudança nesses termos, daquilo que já acontecia e que vinha mostrando bons resultados? Sim. Entendo, acho que todo mundo meio que passa por esse processo, né? Mas então, o que aconteceu para chegar num decreto desse, né? E assim, a justificativa que foi utilizada pelo governo federal é que, atualmente, a inclusão dessas pessoas com deficiência no sistema regular de ensino é muito difícil, as crianças sofrem muito, não têm o amparo necessário, e que por isso as famílias ficam muito preocupadas com isso. Então o governo quer garantir o direito dessa família de tirar a criança da escola regular, onde teoricamente ela está passando por um sofrimento, e colocar ela numa escola especial, onde ela não vai ter que lidar com esse tipo de coisa. E aí a nossa visão aqui do Instituto Geo Clemente é o seguinte: a gente entende que em qualquer implementação de uma política pública existem várias dificuldades, né? Quando a gente vai desenvolver a política pública é uma coisa, quando a gente vai implementar é outra completamente diferente, né? Ainda mais num país tão grande quanto o nosso. Então a gente sabe que a política pública existem falhas, existe uma necessidade muito grande de investimento na educação como um todo, né? Então assim, a nossa visão é que tudo bem, se tá ruim, se a gente está recebendo esse feedback das famílias que não está dando certo, que está difícil, que está sem amparo, então a gente investe nessa política pública. Então a gente faz mais investimento, a gente chama
organizações e as escolas para conversar, para trocar, para entender o que está acontecendo. E aí sim a gente busca formas de melhorar a implementação dessa política pública, porque aí isso é um progresso, né? A gente voltar para trás, né? Fazer esse retrocesso, de dizer, não, então vamos separar todo mundo porque não deu certo. É um retrocesso, né? E a gente nunca vai alcançar a inclusão de fato se a gente pensar nessa lógica de, não, então se na primeira tentativa que a gente fez não deu certo, então a gente volta e mantém todo mundo separadinho e protegidinho assim, porque a gente sabe que não funciona. É óbvio que, assim, a gente falando desse ponto de vista, né, de uma implementação de política pública, a gente tem que sempre levar em consideração o sofrimento que deve ser para uma mãe, para uma família, né, de acompanhar essas questões. A gente recebe até algumas críticas, né, assim, mas o meu filho está sofrendo bullying, ou a auxiliar não está sabendo como lidar, e ele tem algumas crises. E aí, assim, a gente entende esse sofrimento, a gente entende essa necessidade de urgência de resolver, porque aquela criança ou aquele adolescente está passando por uma situação difícil, mas a gente não acha que a solução então você retira aquela criança daquele ambiente, você coloca, porque você está penalizando a criança. Você não está penalizando penalizando no sentido assim, você não está de fato agindo no que é o problema, que é a falta de investimento, a necessidade de capacitação e auxílio desses professores, a necessidade de investimento para ter mais de um auxiliar ou estagiário dentro das salas de aula, e inclusive até mesmo a questão cultural de ensinar para as crianças, né, e ter todo esse trabalho de que existem pessoas diferentes, que não é todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Então, que é uma coisa que vai precisar ser trabalhada independentemente só, né, do ponto de vista da pessoa com deficiência e como um todo, que é a questão da diversidade, né? Nós estamos conversando com a Luísa Murakami, ela que é assistente técnica do Instituto Jô Clemente. E Luísa, com base no cenário atual que nós temos, quais as mudanças que são necessárias para a gente alcançar a educação inclusiva de verdade? Eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer é, de fato, investir na educação, né? A gente sabe que a educação está sofrendo um pouco com a questão, inclusive, do teto de gastos, né? Então, querendo ou não, isso limita bastante as coisas, mas acho que a principal questão é o investimento. Então, o investimento em sala de recursos nos estados, no investimento no atendimento educacional especializado nos municípios, a conscientização das pessoas sobre a educação inclusiva, a importância de se incluir e trabalhar um pouquinho isso com as famílias, e a capacitação dos professores e dos profissionais de educação que vão ter que lidar com essas crianças no dia a dia. Aqui no Instituto Jô Clemente, eu acho que um diferencial super importante que a gente faz nesse atendimento educacional especializado é que a pedagoga que trabalha aqui com ele no contraturno, esse desenvolvimento para conseguir lidar com as barreiras de aprendizagem, ela conversa também com a professora dessa criança e esse adolescente na escola. Então, é um trabalho conjunto, é um portfólio que elas criam que é individualizado, cada aluno tem o seu. Então, elas conversam com essa professora, elas fazem esse amparo, elas falam o que não está dando certo, o que está dando certo, como que a professora pode agir em determinadas situações. Então, eu acho que o que precisa mesmo para essa educação inclusiva começar a dar certo é esse investimento e esse reconhecimento de que ela é de fato importante e necessária. Jordana, eu queria perguntar para a Luísa, você falou em sala de recursos, você explicou sobre atendimento educacional especializado, né, que é esse apoio, esse reforço a mais, e você comentou agora em sala de recursos. O que vem a ser isso? É que a sala de recursos é o mesmo princípio do atendimento educacional especializado, mas o atendimento no município. A sala de recursos ela vai para as escolas estaduais, né? Então são salas que têm toda uma aparelhagem para ajudar também no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e outros tipos de deficiência, né? Certo. Isso aí, só um minutinho, Jordana, só para eu entender. E essa regulamentação vai valer para escolas do ensino público e da rede privada também? Ou a rede privada pode se organizar da forma como ela entender cabível?
Então, essa política, ela foi criada em âmbito federal, né? Mas a adesão dela vai ser voluntária pelos estados e municípios. Então, o estado e o município que quiser aderir a essa nova política, eles podem aderir. E aí as escolas públicas e privadas, acho que vai depender também muito de caso a caso. Mas, por exemplo, a gente tem, inclusive, já recebido algumas informações de que tem escolas, quando criando nos contratos, cláusulas dizendo que se a criança não conseguir aprender, exatamente, ela vai ser retirada da escola e encaminhada para uma escola especial. O que para a gente, assim, é muito triste, é um retrocesso muito grande, porque é isso, no final das contas, a pessoa não tem mais o direito de estar no ensino regular, né? Agora, com essa nova política, isso abre um precedente gigantesco para que a segregação continue ocorrendo cada vez mais, andando no sentido contrário até do que o mundo tem feito, né? Verdade. Luísa, para a gente encerrar a nossa conversa, nós falamos sobre a questão do governo, nós falamos o que a família pode fazer, como que ela pode lidar, e nós, como cidadãos, o que a população, o que a sociedade pode fazer para tornar não é mais cômodo, que eu quero dizer, mais confortável a educação inclusiva, a escola para a pessoa com deficiência? Eu acho que é um trabalho assim que todo mundo tem que fazer de entendimento da deficiência. Então, eu acho muito importante sempre falar que a deficiência ela é um diagnóstico, mas ela não define aquela pessoa. E eu acho que é isso que é importante a gente sempre transmitir para os outros, né? A pessoa com deficiência, ela vai ter as suas dificuldades no aprendizado, na comunicação, mas cada um também aprende cada um de nós também aprende de uma forma diferente, se comunica de uma forma diferente, lembra das coisas de uma forma diferente. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente como sociedade, a gente como cidadão, a gente tem que trabalhar muito essa questão da diversidade, né, e de aceitação de que os padrões que existem hoje, eles não são e não funcionam para todo mundo, e tudo bem. Então, assim, eu acho que o mais importante atualmente é a gente entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem direitos, é uma pessoa que tem autonomia, é uma pessoa que, inclusive, tem capacidade jurídica para tomar algumas decisões, desde que tenha um apoio, que a capacidade jurídica é a tomada de decisão apoiada, que é o que a gente também trabalha aqui no Instituto Jô Clemente. Então, assim, com o apoio da sociedade, do Estado e da família, eu acho que a gente consegue, com certeza, garantir um desenvolvimento pleno para essa pessoa com deficiência ter uma vida de qualidade. Conversamos com a Luísa Murakami, ela que é assistente técnica do Instituto Jô Clemente. Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. É sempre um prazer te receber. Obrigada pelo convite, viu? E pela conversa. Eu acho que foi muito bom, acho que é muito importante a gente sempre falar sobre isso e quanto mais informação a gente transmite, melhor, né? Com certeza. E a entrevista na íntegra você pode conferir daqui a pouco lá no sagresonline.com.br. E agora quem entra em cena, quem tem o protagonismo aqui no Sistema Sagres de Comunicação é a Lívia Bailão com o quadro Alma em Cura, né, Lívia? Sim, Jordana, nosso quadro de todos os dias, né? Aquele momento que a gente para um pouco para olhar para dentro, para proteger essa casa aqui de dentro, né, Jordana? A gente fala tanto em ficar protegidos, a máscara, álcool gel, evitar sair de casa, mas a gente também tem que olhar para essa proteção que a gente faz com as nossas emoções, com a nossa casa íntima, digamos assim, né? Porque eu brinco com o Vinícius, né? Com o pessoal que nos acompanha. Às vezes a gente pode estar no melhor lugar do mundo, numa praia paradisíaca, com todas as condições super favoráveis, do sonho de consumo de muita gente, né? Aquelas coisas assim, aquelas condições ideais, mas se aqui dentro a gente não tiver condição de usufruir daquilo, de curtir aquilo assim na alma, do que terá valido, do que estará valendo eu ali naquele momento. Então, Jordana, o quadro do Alma em Cura é sempre esse olhar que a gente tem para a gente tentar alinhar o que está aqui com aquilo que está aqui, né? Afinal de contas, assim, muitos de nós têm uma dissintonia muito grande entre aquilo que
acha que quer, que entende querer, que raciocina querer e aquele que efetivamente se autoriza querer, né? E aí, Jordana, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje é um trecho que eu trouxe do Dostoiévski, aquele filósofo, né, que tem assim coisas maravilhosas daquela obra Irmão Karamazovski. Vou pedir o Euler para colocar na tela para a gente poder ler. É um trecho, um pensamento assim um pouquinho longo, né? Não é uma frase simplesmente, mas vale muito a pena para a gente poder refletir. Vou pedir isso. Aí, olha só. Vou ler, Jordana, depois você me diz o que você entendeu, tá bom? Tá, joia. A nossa reflexão é a seguinte, de Dostoiévski, né? Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, é a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos, não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, Jordana, vou ler mais uma vez, só para a gente poder, para ficar bem assim, para quem nos acompanha, especialmente pelo rádio, né? Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos, não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Jordana, o que te traz esse pensamento? É aquele medo de arriscar, né, Lívia? A gente quer ter tudo na mão aqui, ter segurança de tudo. Só que aí, quando a gente não tem segurança, em vez da gente dar um passo à frente, a gente acaba dando um passo para trás, né, Lívia? Exatamente, perfeito, é exatamente isso. E aí, Jordana, isso se aplica em todas as questões da nossa vida, tanto as questões exteriores quanto aquelas interiores mais profundas. E essas interiores mais profundas que são desafiadoras, porque às vezes a gente não tem consciência delas, né? Então, eu sair de um padrão de defesa meu, de um funcionamento em que eu me relaciono a partir de um paradigma de dominação, submissão, né? Se eu me entrego, eu me rendo, então eu não posso me entregar, porque senão o outro vai me subjugar, né? Suponhamos isso aqui, né? Se eu me moldei num paradigma assim e vou para o mundo dessa forma, escolho meus companheiros, minhas companheiras sob essa forma, eu estou aprisionada numa gaiola, né? Quando na verdade uma troca sadia para mim é incerteza, porque a certeza que eu tenho é essa cristalizada lá nesse padrão de dominação, submissão, né? Quando eu vou para um padrão de equilíbrio, isso para mim é cair no vazio, é me jogar como a que fala, né? É me jogar numa ausência de certeza absoluta, e é aí onde mora o aprisionamento, porque eu quero ficar com o que é seguro, quero ficar com aquilo que eu já conheço, por mais hostil que seja, por mais emperrado, duro que seja, ali é seguro, né? Quando na verdade eu me entregar para uma troca sadia, madura, um equilíbrio entre o dar e receber, aí sim, aí é voar, aí é entrar num espaço que eu não conheço. Então, Jordana, isso serve para nós em todas as frentes da nossa vida. E quanto mais profundo, mais difícil a gente ter consciência daquilo. A gente não acha que é. Eu acho que aquilo é o certo. Então, fica mais complicado penetrar. Por isso, a gente sempre diz aqui da gente se olhar, se perceber, fazer um trabalho de terapia, de autoconhecimento, que busque esse espaço em nós, para a gente olhar esse universo que a gente é. Né? Então, hoje nós já falamos aqui no Tom Maior que quem tem, quanto mais saudável a gente menos certezas a gente tem, porque a certeza é esse espaço da gaiola, que a gente não sai dele, é uma ilusão de autonomia. Quando, na verdade, eu me lanço para algo diferente, aí sim,
eu entro no vazio, eu caio num desamparo. É como se fosse uma morte, um abismo, né? Mas é uma morte para renascer. Então fica aí a reflexão para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, se darem o direito de abrir mão de algumas certezas e se lançar no mistério da vida. É isso, no fluxo, entrar no fluxo, né? E é um mistério mesmo. A gente precisa se testar, a gente precisa se dar o benefício da dúvida, de não ser da forma como a gente acha que é, de ter outros caminhos, né? E quem sabe a vida pode seguir muito mais plena. Aí sim, Jordana, nós vamos lá para aquela praia, naquele spa, naquelas condições maravilhosas. Com certeza, e vamos usufruir de inteiro teor e não ficar num lugar lindo, maravilhoso, sonho de consumo, mas por dentro tá aquela coisa amarrada, eu tô presa, eu não me entrego, né? Então é a gente criar condições de equilibrar isso daí. É isso. Com certeza, Lívia, a gente buscar o equilíbrio, também buscar sair da nossa zona de conforto, né? Porque ficar na gaiola não presta, não. Lívia... A gaiola é a zona de conforto, você tá certíssima. Exatamente. Lívia, agradeço muito a sua participação aqui no Tom Maior. Não vou te dar até amanhã, porque amanhã o Tôndulo já tá de volta, mas até a próxima. Foi um prazer, beijo. Beijo, Lívia, grande abraço para você, uma ótima terça-feira. E a partir de agora, né, daqui a pouco a gente conversa com o Johan Germano, ele que vai trazer os destaques do sagresonline.com.br. E a gente também vai para uma rápida pausa, que daqui a pouquinho a gente volta.